Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast Vida Nova, o de número 27. Eu sou o Rodrigo Bibo e pregação é um negócio sério, cara. E eu sou o Thiago Silva, meu chamado é Pregue a Palavra. Muito bom. Eu sabia que eu tenho tatuado isso, cara? Tatuei, mano. Fiz aqui uma tatuagem, botei uns livros, um microfone, um mundo e um globo, né? Rapaz, foi você então que eu vi a imagem da tatuagem do Pregue a Palavra? Não sei, devem ter vários, né? Tá rodando essa imagem aí. Capaz, velho, sério? Olha aí. Sério? Mas tem um microfone, o globo, uns livros e uma cruz e tal, então é a minha tatuagem que tá rodando aí, daqui a pouco estão copiando já, né? Fazendo moda. Gente, estamos aqui com o Thiago Silva, é isso, Thiago? É Silva o teu sobrenome, né? Isso, justamente. Já é macaco velho aqui da Vida Nova e eu não lembro teu sobrenome. Thiago Silva, para mais um BTcast de edições Vida Nova, hoje com o livro Teologia Bíblica da Pregação. Ó, a gente teve no último episódio Teologia Bíblica da Adoração, agora Teologia Bíblica da Pregação, mais um lançamento de edições Vida Nova. Mas antes, os recados da editora. Se liga porque vai ter um congresso em 2020, irmão, que nós vamos se ver por lá, hein? Presta atenção nos detalhes do congresso. Em 2020, de 5 a 8 de maio, vai acontecer o 12º Congresso de Teologia Vida Nova, Hotel Monte Real, Águas de Lindóia, São Paulo. Ô, Thiago, faz um esforço pra estar esse ano, em 2020 lá, hein? Opa! Quero te conhecer, irmão. Poxa, vai lá. É muito bom. Capaz de rolar a gravação ao vivo de BTcast lá, você já entra na roda aí também. Fechou. Qual que é o tema, viu? Gente, olha o tema do Congresso da Vida Nova em 2020. Olha só o tema: o resgate da eclesiologia, preparando a igreja para os desafios contemporâneos. Mano, Igor Miguel, Norma Braga, Jean Marques, Tiago Rafael, Elder Cardim, Jonas Madureira, Paulo Romeiro, Luiz Saião e os preletores internacionais Greg Ellison e Robert Gagnon, ok? Ou Gagnon, não sei. O Robert, pros íntimos, Robert, ok? Vai estar lá. Gente, 2 autores internacionais que manjam desse tema, pesquisam sobre esse tema, fora o time de preletores nacionais que é simplesmente fantástico. Olha só, 10º Congresso de Teologia Vida Nova, 5 a 8 de maio de 2020 em Águas de Lindóia. O tema vai ser o resgate da eclesiologia, preparando a igreja para os desafios contemporâneos. Mano, promete, velho. Promete, porque a igreja precisa entender os desafios para poder oferecer respostas, né? Às vezes a igreja está respondendo pergunta que ninguém está fazendo. E eu penso que esse congresso vai nos ajudar a entender os desafios do nosso tempo. Cara, até o BTD de 2020 eu tô pensando em fazer nessa pegada, né? Mais ou menos dentro dessa temática, porque eu acho que a gente precisa falar sobre ela. Olha só, detalhes sobre o congresso, mais informações e por aí vai. Você tem o link aqui na descrição deste BTcast, ou basta você acessar vidanova.com.br, lá vai ter o banner do congresso, é só você acessar e ter mais informações. Já adianto que, permitindo Deus, estarei lá, ok? Igor Miguel estará lá, Cacau Marques, estamos fazendo força para Cacau Marques ir também neste episódio, e você vai poder conhecer o time do BTcast Plus, que grava aí Igreja Centrada todo mês, um livro também de edições Vida Nova. 5 e 8 de maio, rapá, cola lá no 12º Congresso de Teologia Vida Nova. Tiagão, a gente tá aqui para falar do Teologia Bíblica da Pregação, a mensagem que glorifica a Deus, honra as Escrituras e edifica a igreja, de Jason Meyer. Cara, é muito legal o prefácio já desse livro, porque quem faz é o John Piper. É muito bacana que o John Piper, pra quem não sabe, é um pregador que está há 3 décadas aí pregando na mesma comunidade e passou esse bastão pro autor desse livro, que é o Jason Meyer. Parece até o nome de um cantor aí, né? Então, assim, o Jason Meyer que assumiu o púlpito aí da igreja do Piper, e pra quem não sabe também, o Piper escreve muito sobre pregação da palavra. Tem uma coisa que o Piper fala no prefácio, Thiago, mano, e tem a ver com a minha abertura, é a seriedade e o assombro que é o ministério da pregação, cara.
sabe? Às vezes a gente não se dá conta. Eu vou dizer por mim, assim, o fato de eu pregar, às vezes em várias igrejas, às vezes eu repito também a mensagem e tal. Isso é muito comum pra você que não sabe, querido ouvinte, mas Hernandes Dias Lopes, por exemplo, repete também as mensagens dele, tá? Se ele repete, eu também posso repetir. Então, assim, brincadeiras à parte, mas é bem comum quem é itinerante repetir as mensagens. E eu confesso que às vezes este assombro me escapa, sabe? Este assombro, este espanto às vezes me escapa. E eu fico muito feliz, assim, quando Deus me chama a atenção. E ao ler o prefácio desse livro, cara, eu até quero ler a partezinha aqui que me tocou bastante. Tenho certeza que ela é muito edificante. E me fez pensar, eu parei nessa parte aqui, fiquei pensando no meu ministério de pregação, sabe? E como às vezes eu entro no automático da parada, saca? Olha o que diz aqui o John Piper já no prefácio do livro. Se o pregador fica atônito ou não com a incumbência de pregar, depende em grande medida de estar atordoado ou não com o fato de o Deus Todo-Poderoso ter se pronunciado em um livro e com o fato de Deus chamar seres humanos pecadores e falíveis para anunciar com autoridade o que ele disse ali. Deus poderia ter realizado isso sem um livro e sem pregadores. No entanto, escolheu ambos como elementos indispensáveis. Pregadores sábios tremem diante dessa realidade. Irmão, impactante. Verdade, sim. Na verdade, o livro ele é muito mais do que pregação. Quando a gente lê o título, Teologia Bíblica da Pregação, às vezes pode parecer que o livro é uma defesa bíblica da pregação, ou de tentar explicar por que tem pregação na Bíblia. Mas não é isso. Ele trabalha a respeito da importância da pregação, já no prefácio, conforme você está falando. No decorrer do livro ele vai desenvolver isso mais, mas também é um livro que fala a respeito da Bíblia, porque ele vai tratar também sobre teologia bíblica. Na verdade, esse tema de pregação é um tema que tem crescido no sentido de interesse, mas muitas das vezes as pessoas acham que pregação é um assunto em si mesmo, ou seja, como pregar, que jeito você apresenta o sermão, como é que eu posso pregar, por exemplo, como Hernandes Dias Lopes, como eu posso pregar como o meu pregador predileto, né? O meu pregador lá dos meus podcasts, né, que eu ouço. Mas o ponto não é esse. A pregação bíblica ou a pregação fiel às Escrituras, ela começa a partir de como eu vejo as Escrituras. Olha aí. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus e a pregação, ela está atrelada a esse fato. Nós começamos a pregação não na maneira como eu desenvolvo a minha prédica, mas na maneira como eu olho para a palavra de Deus. E é por causa disso que Piper aí no prefácio, conforme você leu, mostra o quão tremendo é isso. Porque Deus fala, a despeito do que as pessoas possam às vezes entender ou não dessa frase, Deus ainda fala hoje. E isso é algo tremendo. É surpreendente isso, porque Deus confia essa administração, até a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aliás, a gente vai ficar basicamente na primeira parte do livro, que é dividida em 5 partes, né? A gente depois explora um pouquinho aqui, só para você ter uma ideia panorâmica do livro, mas essa ideia de que Deus escolheu um livro para deixar registrado a sua vontade. E pregadores falíveis, como bem apontou o Piper, para comunicar, né? Vasos de barro. E isso é muito interessante, cara, porque teria métodos do ponto de vista humano, por assim dizer, talvez tivessem métodos mais eficazes. Por que Deus não mandaria anjos, né, cara, pregar? Às vezes eu me pergunto isso, assim, pô, mano, se Deus manda anjo pregar, irmão, cara, talvez fosse mais fácil. Ou não, porque se a gente olha para a Bíblia Sagrada, em vários momentos anjos apareceram comunicando a palavra do Senhor, né? E não teve o efeito esperado da mensagem anunciada. Às vezes tem, mas às vezes não. Então, é surpreendente que Deus escolheu a comunicação da sua palavra, e até não é só pela pregação que ela acontece, né? Mas primariamente pela pregação, até o foco do livro acaba sendo a pregação, apesar de ele considerar outros elementos, como tu bem apontaste, né? O ministério da palavra, ele não é, conforme ele trata no livro, não é recluso à pregação. Todo tipo de ministério de compartilhamento da palavra é um ministério da palavra. Contudo, ele declara que a pregação é o ponto alto, o mais importante no desenvolvimento do ministério da palavra. Então, a questão da palavra é tão fundamental, cara, que quando a gente lê ali em Atos, os apóstolos estavam ocupados, né, e fazendo coisas importantes, que é atender às necessidades, né, das viúvas e tal, das crianças, enfim, de quem tinha necessidades físicas. Mas não, galera, a gente precisa parar isso aqui, porque a gente precisa se dedicar ao quê? Ao ministério da palavra e à oração. Então, assim, não é diminuir a diaconia da igreja, não, mas
existem pessoas separadas na igreja cuja função delas é a preparação da comunicação deste evangelho. Só isso já daria pra gente fazer um podcast enorme, que é a questão de oração e palavra, né? Como essas duas coisas não podem estar separadas uma da outra, né? Da vida do pregador. A oração não pode estar separada da vida do pregador. Por quê? Já tá ali no princípio da igreja primitiva, né, cara? Isso é maravilhoso. Não, vamos parar. A gente precisa se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Isso é fantástico. Você sabe que isso é interessante para nós pensarmos até mesmo a utilidade do livro. O livro tem uma série de virtudes, né? Mas, assim, é um livro que talvez você olharia numa estante lá para comprar, ou tá olhando na internet e pensar, esse é livro para pastor, porque é livro de pregação. Isso não é verdade. Por quê? Porque um membro da igreja, lendo esse livro, além de ser edificado na compreensão da teologia bíblica, da palavra de Deus, todo o seu desenvolvimento, que é uma das partes do livro, ele também vai conseguir repensar o papel da pregação na igreja. Isso é algo interessante. Eu sou pastor, você também está ligado à liderança de igreja, serve as igrejas. Então você sabe que muitas das vezes, Bibo, as igrejas, elas têm uma visão do que é igreja totalmente distorcida do que a Bíblia mostra. E até mesmo dos seus líderes. Algumas denominações falam oficiais, né? Então, pensa que o pastor, ele tem que, na função dele, agregar suprir todas as demandas da igreja, né? Então, o pastor, ele é conselheiro, o pastor, ele é promoter de eventos, o pastor ele é animador de evento para criança, o pastor, enfim, uma série de coisas. Quem está no ministério sabe o quão sufocante é. Essas são demandas que existem na igreja, são expectativas que a igreja tem, mas que não é porque são expectativas que ela tem que quer dizer que são bíblicas. Então, o livro, ele também nos faz pensar qual de fato o papel do ministro, né? E o ministro, ele tem o papel de pregar a palavra. É muito difícil hoje mostrar para as igrejas que pregar a palavra é o ofício principal do ministro, ser fiel à exposição das escrituras. Parece que se a igreja tiver só isso, então ela não vai conseguir cumprir o papel dela. Mas isso não é verdade. Por quê? Primeiro, porque a igreja foi comprada com o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. A igreja é de Deus, foi Ele que a instituiu. É Ele que sabe como ela funciona e quais são os propósitos para os quais ela concorre. Então, nesse sentido, as expectativas que devem ser supridas são de Deus, não as nossas ou de uma liderança, enfim, o que as pessoas pensam. O segundo ponto é que, de certa forma, isso, de novo, olhando para o fato de que pregação começa com o nosso olhar para a Bíblia, é fruto de um coração incrédulo para com a palavra de Deus. É não crer que a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. Então, a igreja precisa repensar a visão que ela tem a respeito da pregação, porque ela precisa repensar a visão que ela tem em relação aos ministros da palavra. O livro, ele nos confronta, nos exorta em relação a isso. A igreja precisa entender a centralidade da palavra e da exposição na palavra na vida da igreja. Pois é, eu fico muito feliz quando eu vejo igrejas que têm uma pegada jovem, mas que dão bastante centralidade à palavra. Eu vou citar aqui como exemplo a família Jesus Cop. O Douglas Gonçalves tem um ministério bem voltado mesmo para a juventude, ainda que ele alcance pessoas bem mais velhas também e tal, mas assim, até a linguagem dele, o estilo dele evoca bastante a questão da juventude. E cara, na igreja dele, eu tive lá, é muito bacana porque, tem estudo bíblico, né? Uma vez por semana, eu não lembro qual é o dia da semana agora, não sei se é na quarta-feira ou na terça-feira, tem lá o estudo bíblico, cara. E, meu irmão, é estudo bíblico mesmo, entendeu? Tá lá a passagem bíblica, ele projeta, né, a imagem do iPad no telão da igreja, risca, vai pensando versículo a versículo. Cara, eu acho isso muito legal. E lamento quando ouço de igrejas que não tem o estudo bíblico, entende? Igrejas que só tem o culto final de semana. E assim, gente, o culto final de semana é muito importante, pode até ter uma boa pregação, ok? Vamos partir vamos pensar só positivamente aqui. A igreja tem uma boa pregação no domingo, mas olha lá, 40 minutos e tal a pregação. Mano, não é suficiente. A gente até já falou sobre isso em outros BTcasts e tal. Só aquele dia ali, só aqueles 40 minutos do domingo à noite não é suficiente. A igreja, para se encharcar da palavra, os demais ministérios precisam também estar bem preparados na palavra. Precisa ter um espaço na igreja que tenha cara de estudo. Porque assim, o livro até fala essa distinção. Há uma diferença entre pregação e estudo bíblico. Sim, sim. Há uma diferença. Ele trabalha, na primeira parte ele trabalha, por exemplo, com 4 desenvolvimentos do Ministério da Palavra. Ele vai falar sobre administração,
Ele vai falar a respeito de proclamação, depois ensino e, por último, recepção. Então, a pregação da palavra, ela não é apenas a proclamação em si. Há uma série de aspectos. Começa com o fato do reconhecimento de que a Bíblia é Deus falando. As pessoas hoje querem ter um encontro subjetivo, experimental com Deus. A minha finalidade aqui não é julgar a experiência que a pessoa tem, não é esse o ponto. Apesar de que eu creio que todo tipo de experiência deve ser julgado pelas Escrituras, né? Mas a questão é que Deus, ele não fala primordialmente ou de maneira ordinária por esses meios. Deus fala por meio da sua palavra. A leitura da palavra, para mim, é tão importante quanto a explicação e a aplicação dela. Né? Sabe aquele momento que o pastor vai começar a ler o texto que ele vai pregar, aí o pessoal começa a mexer em celular ou sair do que estava fazendo, e aí na hora que ele realmente começa a explicar, parece que o sermão começou. Não é assim. Então começa com a nossa postura em relação à palavra de Deus. Então pregação é muito mais do que você sentar e ouvir o sermão. E uma outra coisa que a gente também tem que pensar, né, Bibo? A igreja, ela poderia deixar de existir se uma série de programações que muitas igrejas têm, desde igrejas talvez um pouco mais tradicionais, igrejas mais contemporâneas ou uma pegada talvez um pouco mais pós-moderna. Então poderia deixar de ter muitas das coisas que a igreja faz porque acha que é essencial. Mas o que não pode deixar de ter de forma alguma na vida simples e comum da igreja, na espiritualidade bíblica que a igreja deve desenvolver, tanto individual quanto de maneira comunitária, é a pregação da palavra. E muitas das vezes a igreja não enxerga dessa maneira, né? Pode-se ter muitas coisas e a pregação é uma das coisas que a gente encaixa. E o livro nos desafia em relação a isso. O Jason Meyer é um homem, de fato, que coloca a pregação em um ponto de primazia. Uma coisa interessante que eu descobri do autor é que ele é apaixonado por Martin Lloyd-Jones, que foi um ícone, né, da pregação aí no século XX. Ele, por sinal, hoje já é tido como um dos grandes estudiosos de Martin Lloyd-Jones. Aqui no livro ele cita uma coisa interessante, ele fala que Lloyd-Jones disse que a pregação é o mais nobre chamado e a maior necessidade da igreja do mundo. Olha que interessante, olha como ele exalta a pregação, como ele coloca a pregação. A pregação não é uma das coisas as quais eu faço na igreja, mas a pregação é, sim, um dos pontos altos da maneira como eu me relaciono com Deus, da maneira como eu desejo buscar a Deus e como eu tenho um coração aberto para que Deus fale à minha vida, não nos ouvir, mas também se submeter às aplicações, às exortações, ao que a palavra de Deus deseja que eu faça, né? Isso exige fé e submissão. É isso mesmo, cara. E só para terminar aquele raciocínio que eu comecei lá e parece que eu não terminei, então a igreja tem que ter, além da pregação, que já é algo central, ela tem que ter momentos na sua liturgia e na sua programação em que as pessoas sentam e estudam a palavra, onde o conteúdo, a proclamação é diferente, né? A forma de falar é diferente. Então, por quê? Porque a igreja precisa estar embebida, encharcada da palavra. Agora, voltando para aquilo que você falou, cara, existe uma tentação aí muito grande, porque assim, quando a gente olha para a questão do ministério da palavra, hoje em dia nós temos uma grande visibilidade. Aliás, sempre quem teve, né, o ministério da palavra, eu acho que tem essa tentação da visibilidade. A gente ouve histórias de pregadores antigos já, né? Eu não sei quem foi que passou por essa, mas alguns falam que foi o Moody, outros falam que foi o Spurgeon, outros que falam que foi o Jonathan Edwards. Talvez tu saiba quem foi de verdade. Não tem aquela história que contam que o cara desceu do púlpito, aí chegou um irmão e falou assim: nossa, muito boa a sua pregação, pastor. Aí ele responde: Satanás me falou isso ali quando eu acabei de pregar e tal. Tu sabe quem é que disse... De quem que é essa história mesmo ou não? Aquelas situações que a gente não sabe quem é, vai atribuindo aos mais famosos. Né? Mas é uma coisa interessante que ele... Não é C.S. Lewis, né? Então, pois é. Né? Isso, na verdade, mostra pra gente a perspectiva performática que a igreja tem, né? Em que sentido eu quero dizer isso? A igreja, muitas das vezes, se preocupa muito mais com a performance, e até os pregadores se preocupam muito mais com a performance do que com a essência do que é a pregação, do porquê está sendo feito aquilo, né? Então, no livro mesmo, ele citando o texto de 2 Coríntios 4, né? Verso 3 e 4, que fala que nós somos aromas de Cristo, mas também há o cheiro de morte para os que se perdem. A pregação, de certa forma, ela funciona assim, nessa proclamação pública e viva da mensagem de Deus. Existem aqueles que se salvam porque creem na pregação, porque Deus agracia
agracia eles, né? Por sua graça os alcança, e aqueles que rejeitam a pregação. Então, para o pastor, às vezes está no ministério aí há algum tempo, ou você é líder na sua igreja, você é um pregador da palavra, ou você é um professor aí de escola bíblica, né? Enfim, está lá ministrando no ministério da palavra, num pequeno grupo, enfim, você tem pregado a palavra de Deus. E você fica, às vezes, sendo tentado, conforme você falou, a ver o resultado imediato, a ter aceitação. Essa é uma motivação pecaminosa e errada do ministério, porque a mensagem, ela tem em si a possibilidade de duas respostas. A resposta da submissão a ela, da aceitação, e a possibilidade da rejeição. Só que a gente quer só aceitação, né? Então, o ministério da palavra, ele não pode ser validado pela aceitação. A validação do ministério da palavra não pode ser performático, não pode ser pragmático. Ou seja, eu estou pregando bem porque as pessoas estão concordando, eu estou pregando bem porque muita gente está me ouvindo, né? Você vê hoje, cara, até mesmo pessoas que utilizam mídias, e não estou, enfim, condenando isso, mas utiliza instrumentos de comunicação em massa e cria todo um ambiente, uma narrativa, né, para poder comunicar aquilo, porque entende que a pregação ela vai ser validada pelo resultado dela. A Bíblia não diz isso. A validade da pregação está na própria pregação, está na palavra de Deus quando ela é pregada. Isso é feito porque Deus assim instituiu. O motivo está em Deus e não em nós mesmos. Então é uma grande tentação. Nós vivemos numa cultura de resultado, né? De performance. A igreja, infelizmente, de performance, a igreja absorve isso, os ministérios também absorvem isso. Esse livro, na verdade, é uma exortação extremamente saudável para os nossos corações. E talvez para pessoas que nunca pensaram desse jeito, porque tem pensado que ser igreja é ser isso, né? Pregação é isso, mas isso não é verdade. Então, o desafio do livro é nos fazer refletir a respeito da importância da centralidade da pregação fiel das Escrituras. Inclusive a pregação, ela tem uma dimensão de confronto que às vezes se perde, né? Eu não vou dizer que está perdido, porque eu congreguei por muito tempo em igrejas pentecostais, numa igreja pentecostal, e lá tinha bastante exortação e admoestação a partir da palavra, né? Às vezes até assim, de maneira deturpada. Então eu não vou dizer, porque esse aspecto da pregação está perdido. Não, ainda tem muita gente pregando a palavra, eu não gosto de generalizar. Agora, existe um tipo de pregação que está ficando pop, como você bem estava falando, e até por parte de pregadores mais jovens, né? Bonitos, bem apresentados e tal, que estão com uma mensagem muito unilateral, de somente um aspecto do evangelho, somente um aspecto da pregação da palavra. E isso, quando eu escolho passagens bíblicas, quando eu procuro de alguma forma construir uma pregação para agradar a minha audiência, ou para ter uma pregação que somente passe remedinho nas feridas das nossas almas, né? Eu tenho assim, eu não estou invalidando, gente, vamos tomar bem cuidado aqui, eu não estou invalidando esse tipo de pregação, ok? Eu não estou invalidando isso. Eu acho que tem que ter numa igreja local a pregação. Até a gente conversou com o Jonas Madureira sobre isso no último episódio de Vida Nova. Exatamente sobre isso. Não dá para ter só uma coisa, entende? Não dá para ter aquele púlpito ou aquela pregação que só dá ali nas pessoas, né? Como o pessoal fala, olha essa cajadada e não sei o que e tal. E não dá para ter aquela pregação tipo, senta aqui no meu colo, filho, sabe? Não. Por isso que eu preciso ser o quê? Um pregador da palavra, porque na palavra eu vou ter as duas coisas. O Jonas foi muito claro no episódio passado, né? O Deus que bate, né? O Deus que fere é o Deus que cura. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a pregação e o livro quer chamar atenção para isso, né, cara? É um ministério fantástico, só que ele fala o seguinte, eu sou um administrador disso. Acho que a gente podia entrar até nessas categorias, acho que é nas categorias que ele fala, né? Sim. Cara, não é sobre mim, entende? Eu tô administrando uma parada que não é minha. Eu estou proclamando uma palavra que não é minha, ainda que eu tenha muitas responsabilidades, mas a proclamação diz respeito a uma tarefa que eu faço, mas eu tenho a autoridade que vem daquele que é o verdadeiro autor da mensagem, né? Então, por isso que eu digo que a pregação começa com o seu olhar para as Escrituras. Então, veja bem, ele começa com a administração. Eu sou um mordomo
da revelação de Deus. Não foi eu que trouxe a revelação, eu só recebi, fui comissionado por Deus, então, portanto, como administrador fiel, eu devo cuidar disso. Bom, se eu sou administrador da pregação, esse é o nosso desafio bíblico. Eu tenho que pregar os temas, os assuntos, as exortações, as promessas, as palavras de edificação e até mesmo de fortes exortações que a palavra institui. Então, eu não vou trabalhar com base no que eu acho interessante ser dito, eu vou trabalhar no que a Bíblia diz. E parece ser simples isso, mas infelizmente muitos púlpitos não têm seguido a partir dessa perspectiva. É como se, na verdade, você recebesse, talvez uma analogia, né? Você recebesse um tratamento médico e você fosse até um farmacêutico para receber aquela medicação. E aquela medicação é uma medicação que vai trazer alguns resultados difíceis para você, mas é um tratamento longo que vai resolver o seu problema. E aí, quando você vai até o farmacêutico, aquela pessoa que vai te dar a medicação, ele olha a receita e pensa, eu tenho um remedinho que eu tomava que é melhor, que se eu der para ele, ele vai sentir menos efeitos colaterais, vai ser menos desagradável e vai ser tira e queda, né? Bem aquele conselho de vó, né? E aí ele dá para você toma e não resolve o seu problema. É justamente essa questão, né? Salva os limites da analogia, mas é a ideia de que é como se nós disséssemos para a igreja que Deus disse isso, mas eu tenho algo melhor. Então isso é você ser infiel na sua administração. Então, se nós entendemos que somos administradores, né? Começa com a administração e depois disso nós somos proclamadores, então eu sou fiel em relação ao que eu recebi da parte da palavra de Deus e eu vou proclamar isso com coragem, abertamente, sem rodeios, sem medo. Aqui é uma coisa interessante, às vezes, de novo, as pessoas acham, como você falou da cajadada, né? Acha que o pregador, assim, corajoso, o pregador cheio do espírito, o pregador capaz, assim, é aquele pregador que grita, é aquele pregador que baixa o púlpito, é aquele pregador, né, que vai e anda e gesticula, e o olho salta, aquela coisa toda. Isso não é verdade. O ponto aqui não é o olho salta. Tá falando. Aqui o ponto não é esse. O ponto é, você pode, às vezes, até na comunicação tranquila, né, ali com as suas modulações, tudo, mas você ser o quê? Você tratar do tema que a palavra de Deus está tratando naquele trecho, você não recuar. Então, se a Bíblia está falando algo referente à família, a casamento, a filhos, a como eu lido com os meus negócios, meu comprometimento no reino, ao fato de que eu devo consagrar minha vida e tantos outros temas que nós poderíamos pensar, e isso vai confrontar o coração, você falar com fidelidade, como um administrador fiel, sem medo, porque você é um proclamador, mas também com graça, confiando que a palavra, por meio da graça, vai atingir, né? Quando você vê hoje igrejas que têm uma agenda mais pragmática, aquela ideia de que nós temos que oferecer para as pessoas o que elas estão buscando, o que nós estamos fazendo é não sermos nem bons administradores e nem proclamadores. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos proclamando, não que a Bíblia, de fato, está dizendo, mas nós estamos recuando por medo, né? Estamos proclamando algo que não provém da palavra de Deus. A partir da proclamação, então, ensino, ele trabalha isso, né? Ele vai falar a respeito de como ensino e proclamação andam juntos. Existe o aspecto didático e também lembrando que o ensino visa o crescimento da educação. E, por fim, a pregação ela não se restringe ao pregador, né? Aquele que está pregando, mas ela também vai para aquele que recebe. Isso é interessante. Eu quero ler uma frase aqui que eu achei muito legal, que diz respeito a essa questão da fase da administração e da proclamação, né? A primeira fase é a administração, quem recebe essa incumbência e de administrar essa palavra, né? Ou seja, essa responsabilidade que é dada ao administrador. A palavra de Deus é confiada ao administrador. A segunda fase é a proclamação da palavra de Deus. É intenção de Deus que a palavra administrada seja proclamada. E olha só que frase importante, impactante e que me faz arrepiar. O pregador confere voz humana à palavra divina para que outros possam ouvir o que Deus tem a dizer. Mano, e aí, abrindo um parênteses de novo aqui, que a gente falou sobre a tentação do pregador, né? De você realmente acreditar que é um bom pregador, receber os louros, entendeu? Nossa, as pessoas, cara, e multidões se arrastam para ouvir você falar, entendeu?
Mano, é muito perigoso porque a chance de você querer dividir a glória que é só de Deus é muito grande. Nossa, como você é um bom orador, como você é um bom pregador, meu Deus, como Deus fala por meio de você, e cara, eu mano... não creio que isso exalta de fato a palavra de Deus e nem a Deus. Sabe por quê? Porque conforme você está alertando, a chance de que o foco seja tirado de Deus e seja colocado no pregador é muito grande. Eu creio que Deus pode usar homens extremamente capazes, capacitá-los com dons, terem, assim, existiram grandes pregadores, foram grandes comunicadores. Eu não estou dizendo que porque o cara é um grande comunicador, o pregador é um grande comunicador, de fato ele está trazendo algum tipo de culto idólatra para si. Não é esse o ponto. O ponto é, se eu entender que a validação da pregação está nessas coisas, eu pedi o foco. Um pregador fiel, simples, dentro da capacitação que o Senhor deu a ele, se ele prega o texto, se ele prega a mensagem central daquele trecho com fidelidade, e ele aplica essa mensagem central à vida dos ouvintes, mas ele não é um pregador de multidões, ele traz mais glória a Deus e é mais fiel com o texto como administrador e proclamador do que muitos dos pregadores que ajuntam multidões que de fato não têm pregado a palavra de Deus. Isso é contracultural. Eu sei que mas é de fato a visão bíblica da pregação. E digo mais, por isso que fica o desafio para todo pregador, para todo mundo que ensina a palavra de Deus, e eu digo isso aqui, Rodrigo Bibo, presta atenção no que você vai dizer agora. Nós que ensinamos, que pregamos, precisamos ter uma vida no altar, vou usar aqui essa expressão, mas a gente precisa ter essa responsabilidade bem ciente dentro de nós, para que a gente pregue a palavra com fidelidade, mesmo que isso talvez não alcance as multidões, não tenha visibilidade, mas que aquilo que você está falando alcance o coração de quem está lhe ouvindo. E você ter a ciência que não é você que faz alcançar, mas é a palavra de Deus ministrada. Alguém já disse, eu também não vou lembrar quem que é, não sei se foi Jonathan Edwards, não sei se foi John Stott, eu não sei quem foi. Mas assim, prepare a pregação como se tudo dependesse de você, pregue sabendo que tudo depende de Deus. É uma frase muito legal, não sei quem disse, tá? Mas eu acho que aqui a gente trabalha bem essa questão de responsabilidade humana e soberania de Deus, que até o autor trabalha um pouco aqui no texto, né? Mas essa ideia de que assim, cara, nem todo mundo que atrai multidões pode estar atraindo por conta do evangelho. E aqui quero fazer a mesma ressalva que o Thiago fez. Não estou dizendo que todo pregador famoso fala abobrinha, não é isso que a gente está dizendo. Mas é inegável que a performance, o jeito, o tecladinho no fundo tem atraído pessoas, né? Não exatamente por conta da mensagem, mas a forma. A forma chama mais atenção do que o conteúdo. E isso é problemático, isso pode levar ao engano, ao engodo. Eu confesso que eu já passei por essa tentação. Poxa, por que eu não prego em grandes eventos? Seria hipocrisia dizer pra vocês que eu nunca tive essa tentação, entende? Eu tô pregando lá nos interior, público pra 30, 40, 50, 100 pessoas. Já preguei em evento grande também. E já fui tentado, poxa, essa galera prega numas conferências massa, né, mano? Aí tu vai ouvir a pregação, meu Deus, o povo tá aplaudindo isso, Jesus, entendeu? Aí vem aquela tentação, Thiago, caramba, eu sou melhor que isso, entendeu? Mano, o que Deus tem tratado comigo nesses últimos 2 anos, velho, não é brincadeira, sabe? Então aqui, ó, momento confissão pública aqui. Por quê? Porque é uma tentação, cara, você falar e ser aplaudido, entendeu? As pessoas você tá nas grandes conferências e tal. E aqui quero deixar mais uma vez claro, não estou dizendo que grandes conferências são erradas, não estou dizendo que todo mundo que prega em grandes conferências se porta como artista, não é nada disso, gente. Por favor, inclusive, aceito o convite aí para grandes conferências. Não tem problema. Tá? O que eu quero dizer, cara, é que aumenta a sua tentação. Tá? Por quê? Porque você pode começar a pregar e a se portar conforme a reação da plateia. Ó, a galera curte isso. A galera, pô, olha só, tem que se vestir dessa forma. Ó, é assim, entendeu? Eu já vi, por exemplo, esses pregadores mais jovens, cara, o modus operandi deles, a forma deles entrarem no palco, né? Alguém filmando pelas costas, é exatamente, eu vou pegar assim, é muito parecido com o que o Whindersson Nunes faz, por exemplo. A maneira com que ele abre o show dele, quando ele entra na plataforma. Eu vi pregadores
pregadores dessa geração nova fazendo exatamente a mesma coisa. E aí pode virar um culto, né, à personalidade, e é um risco muito grande. Então, esse é o drama de muitos pastores, de diferentes denominações. É aquele pastor que está na igreja de periferia, está na igreja de interior, está na igreja daquela cidade assim não tão expressiva e fica vislumbrando dessas pessoas. Nós somos humanos e não há cultura de assim, resultados, é uma forte tentação. Mas, de novo, quando nós olhamos para a pregação e o que a Bíblia diz a respeito dela, nós vemos que o valor da pregação não está nisso. O valor da pregação está em Deus e em sua mensagem. E isso acaba levando ao quarto passo, que é a questão da reverência. Então a pregação não começa e termina no pregador. Ela começa no pregador, nessa questão de administração, proclamação e ensino, mas ela alcança quem ouve. Porque quem ouve tem a responsabilidade de guardar aquilo, e não apenas guardar, como aplicar aquilo na sua vida. Então, quando nós entregamos, nós temos a responsabilidade de administrar, de proclamar e de ensinar. Mas a igreja que ouve tem a responsabilidade de guardar e de aplicar isso na sua vida. Então, nós não podemos nos cobrar completamente no processo. Quem ouve tem essa responsabilidade também. Então, nesses casos que a gente está comentando aqui, as pessoas que estão atrás disso, elas têm a responsabilidade do que elas têm escolhido. Não é a minha responsabilidade, ou sua, ou de qualquer outro pastor. Poxa, por que as pessoas não querem isso? A culpa é minha. O ponto não é esse. Nós temos que ser fiéis àquele que nos chamou. Como as pessoas vão responder a isso, vai depender de uma série de fatores que muitos deles não estão na nossa posse. O trabalhar do Espírito Santo de Deus, a rejeição do coração delas, a dureza do coração. O homem naturalmente tende à rejeição da palavra de Deus, da vontade da lei de Deus. Então, existe uma série de coisas. Quando a gente olha a pregação, de novo, a partir da perspectiva pragmática e performática, a gente tem a tendência de achar que se nós mudarmos os aspectos externos da comunicação, o resultado é natural. Isso não é verdade. A pregação é um ato de adoração, é um ato espiritual, é um trabalhar da graça de Deus. Quando nós partimos dessa premissa, então nós entendemos que não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus, do começo ao fim, está nas mãos de Deus. Se a gente pode dizer que está nas nossas mãos, é que nos é confiada essa tarefa. Então o administrador, ele precisa ter o quê? Essa consciência, né, de que ele recebeu essa responsabilidade. Então, assim, por exemplo, até ele fala a questão da administração da palavra, né? Os patriarcas receberam, os profetas, os escribas, tal. Mas, assim, a vocação, ela permanece, né, para nós hoje, né? Nós, a igreja, os pregadores recebem essa administração. Então, é claro que nós temos responsabilidades. Por exemplo, eu posso me aperfeiçoar na comunicação. Não é problema um pregador fazer um curso de oratória, entende? Isso não é um problema, ele melhorar o aspecto estético da sua pregação no sentido, poxa, agora eu vou usar aqui um slide ou algum recurso tecnológico. Essas coisas podem ajudar. Agora, quando eu começo a focar nisso mais do que no preparo, na oração, aí eu começo a ter problemas, porque eu me preocupo com a estética e deixo a essência de lado. E isso é muito complicado. Então, nesse sentido, tem uma responsabilidade do administrador, eu entendo, e até a partir daquilo que eu li, entendi que o autor também pensa dessa maneira, né? A gente tem essa questão. Agora, eu não posso colocar a eficácia do crescimento da igreja ou da recepção da palavra nisso. Isso são auxílios. Agora, aquele irmão que prega de maneira simples, sem muito recurso, até de vocabulário muitas vezes, mas ele sabe pregar o texto bíblico, né? Como eu já ouvi muita gente simples pregando, mas meu irmão, aquilo tem unção, aquilo ali é a palavra que vem e alcança o teu coração, tá ligado? É real. Agora, claro que esse irmão pode também se preparar, melhorar algumas técnicas, isso não é o problema. Agora, quando a técnica começa a atrair mais do que o conteúdo, temos um problema. Eu começaria aí com o pastor partindo do princípio de que tudo que ele for fazer, prioritariamente, o ajude a, primeiro, compreender o texto das Escrituras. E, a partir disso, a comunicar de maneira fiel o texto das Escrituras. Se ele compreende adequadamente o texto das Escrituras e ele consegue comunicar de maneira fiel o texto das Escrituras, tudo que ele cresce, até no português dele, na maneira como ele fala, né?
na maneira como ele escreve, na maneira como ele comunica, tudo isso é válido. Mas tudo isso partindo do princípio de que primeiro ele conseguiu compreender adequadamente o texto das Escrituras e depois ele conseguiu proclamar de modo fiel o que o texto das Escrituras estão dizendo. Lembrando que no livro o autor vai explorar bem essa questão, tá, gente? Nós aqui estamos só fazendo bem um panorama, tá? Então o autor ele explicar bem essa questão da administração, da proclamação, essa capacitação divina, vai ficar bem claro no livro toda essa questão, beleza? E eu acho que o importante da administração é isso, o administrador precisa permanecer fiel ao que lhe foi confiado, e o proclamador precisa permanecer fiel ao que ele foi enviado a anunciar, tá? Então, inclusive ele diz isso na página 22, essa questão de permanecer fiel. Ai de nós se não pregarmos o evangelho, né? Paulo vai falar aos Coríntios, a Timóteo Paulo vai falar, pregue o evangelho, né? Pregue a tempo e fora de tempo, acho que a partir ali no capítulo 2, pregue a tempo e fora de tempo, né? Pregue a palavra. Mano, isso precisa nos consumir. 2 Timóteo. Isso, justamente. Então assim, capítulo 2, né? Pregue a palavra, sabe? Cara, isso precisa nos consumir, a tempo e fora de tempo. Então, ser chamado, né, para anunciar a palavra como um pregador da palavra, ou administrar a palavra de outras formas, né, em outras tarefas da igreja, realmente deve nos consumir, vai consumir a nossa vida, vai exigir de nós um preparo, uma consciência, né? E isso precisa estar bem claro na nossa mente. O que mais, Thiagão? Pra gente caminhar pro final aqui do nosso papo, tá? Já estamos aí com o tempo, mas o que a gente pode destacar aí pra galera? Poxa, eu preciso ler esse livro. É muito interessante porque o livro, conforme eu disse, não é um livro que trata apenas de pregação, mas trata da própria palavra. Então, nos capítulos subsequentes do que nós estamos conversando aqui, ele, por exemplo, vai falar que a Bíblia toda é uma grande narrativa. Isso é interessante, muitas vezes os pregadores pegam a Bíblia e usam, por exemplo, com um manual para como você deve se portar em várias situações da sua vida, né? Como se fosse um tipo de manual de etiqueta ou um manual para uma série de outras coisas, né? Ou tratam a Bíblia como se fosse um livro essencialmente doutrinário, né? Então você tem uma dúvida em relação a uma doutrina, faz uma pergunta, a Bíblia vai estar ali te respondendo. Mas todas essas coisas são possíveis, as aplicações elas são não apenas práticas para nosso dia a dia, como também existem aplicações doutrinárias, e eu acredito que toda doutrina tem uma aplicação na vida das pessoas, seja ruim, seja boa. Quando a doutrina é um erro, é ruim; quando ela é heresia, ela destrói a fé; e quando ela é boa, ela leva a santificação e edificação. Mas não apenas isso, ele trabalha com uma ideia que muitos outros autores têm trabalhado hoje em dia, de que a Bíblia ela é um grande drama. Eu creio que em outros podcasts deve ter sido trabalhado esse contexto. Então ele vai propor a sequência de narrativas, não vou aqui me ater, mas você que vai comprar o livro, vale a pena, até mesmo para pregadores aí, quem ensina na igreja, traz um subsídio fantástico. Ele vai trabalhar também essa questão da Bíblia, né, como um drama, né, o chamado drama das Escrituras. Drama, não porque é uma novela, né, não é isso, mas e nem como um drama, alguém chorando, não é isso, mas a ideia de um enredo, né? Então começa desde a da criação, queda, todo o processo de redenção até a consumação. Ele não vai apenas seguir esse esquema, né, de 4 partes que é muito conhecido, mas ele vai trabalhar isso de uma maneira muito interessante, criativa. Então é um livro que vai trabalhar também o aspecto de teologia bíblica. Isso é interessante. Eu não sei se você às vezes, Bíblia, já teve a impressão de que você vê, por exemplo, em igrejas ou pastores pregando num livro da Bíblia, e eles vão acompanhando no decorrer dos capítulos, né, os sermões. Mas cada sermão que você ouve parece que é um sermão diferente, parece que não está conectado, sabe? É que se você pegasse esse sermão e dividisse eles fossem pregados em situações diferentes, em momentos diferentes daquela igreja, não ia fazer muita diferença. Isso é muito comum hoje em dia em muitos pregadores. Eles pregam os capítulos ou os trechos como se eles não estivessem conectados, ou seja, eles estão desconexos. A Bíblia não é assim, ela não é um monte de trechinho cortado, né? A Bíblia, ela tem uma unidade, e essa unidade a gente entende pela teologia bíblica. Então o livro trata a respeito disso, é um excelente subsídio para o pregador nesse sentido e até mesmo para o aprofundamento na compreensão da palavra de Deus. Então,
Esse é um ponto também que nos chama atenção. Então, se somos administradores fiéis à palavra de Deus, nós temos que gastar tempo meditando a respeito do conteúdo que está nas Escrituras. Não é possível que cada pessoa pegue a Bíblia e entenda uma coisa. Pode ser que exista um texto que eu tenho que trabalhar um pouco mais, você trabalhar um pouco mais, nós tenhamos algumas dificuldades, algumas divergências, mas nós temos que partir do princípio que aquele texto ele tem um significado só, entendeu? Ele não pode ter uma multiplicidade de significados, né? Pode ser que existam aplicações diferentes na pregação. Eu estou numa igreja, num contexto, você está numa outra igreja, num contexto um pouco diferente. Então, existem aplicações diferentes. Aquele texto, dentro daquele significado, ele pode trazer desafios e aplicações diferentes para duas pessoas, né? Eu, você, como exemplo, mas ele não pode ter dois sentidos. A Bíblia não pode ser um livro que todo mundo tira o que quer. Ele tem que ter um conteúdo, e a gente tem que gastar tempo entendendo isso. Então, entender a Bíblia como uma grande narrativa unificada, com todo o seu desenvolvimento, sua riqueza, e lembrando que nós não temos que saber isso para o nosso enriquecimento cultural, mas para a transformação das nossas vidas. Então nós entendemos que cada parte da Escritura é importante. Muito bom. Gente, é o seguinte, tá aí, Teologia Bíblica da Pregação, de Jason Meyer. O livro, a primeira parte, o quadro mais amplo, uma teologia bíblica do Ministério da Palavra. A segunda parte, que é a maior parte do livro, um levantamento das mudanças de paradigma no Ministério da Palavra. É onde ele vai fazer todo esse caminho pela Bíblia, de como a administração da palavra aconteceu ao longo do enredo bíblico, tá? A terceira parte, a pregação expositiva hoje, olha aí. Quarta parte, reverberações da teologia sistemática. Tem um tópico aqui que eu achei legal. Pregação temática, amiga ou inimiga? Olha aí. E a quinta parte, conclusões e aplicações à administração da palavra hoje. E o livro ainda conta com 3 apêndices, tá? Gente, muito bacana, tá aí esse lançamento de edições Vida Nova, fresquinho. Você pode adquirir ele aqui, tem o link na descrição deste BTcast, ok? É só você acessar o bibotalk.com, ir aqui no BTcast Vida Nova 027, ok? E tem o link para você adquirir o livro. Lançamento aí, Teologia Bíblica da Adoração, a mensagem que glorifica a Deus, honra as Escrituras e edifica a igreja. Tiagão, obrigado pela sua presença aqui, cara. Despede-nos com uma bênção aí, por gentileza. Ok, muito bom também estar com você mais uma vez, tá bom? Com todos os ouvintes aí, eu que agradeço. Que o Senhor nos abençoe ricamente, nos capacitando a compreender as Escrituras, que são palavras de Deus, e não apenas isso, nos dê capacitação para pregá-la fielmente e aplicá-la às nossas vidas. Esse é o desafio. Muito bom. Amém. Amém. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.